Título: Uma vida, uma pluralidade de caminhos. Filho de um médico e de uma pintora, Alfred Binet nasceu em Nice, no ano de 1857, em Paris. Termina seus estudos secundários no Lycée Louis de Le Grand e se inscreve na Faculdade de Direito. Ao longo dos estudos jurídicos, manifesta interesses que são de ordem totalmente diferente. Em 1880, a prestigiosa Revue Philosophique, dirigida por Théodore Ribot, publicou os 2 primeiros artigos de Binet sobre psicologia das sensações e das imagens, assuntos que eram debatidos no momento. Ribot incentiva Binet a se manter na direção em que acabara de se engajar. Os anos de 1880 testemunham um poder de trabalho pouco comum e uma capacidade surpreendente de visar a vários objetivos ao mesmo tempo. Ao longo daquela década, de fato, ele realiza um duplo aprendizado e adquire uma dupla competência no campo da psicofisiologia e no da clínica psiquiátrica, sob a direção do embriologista Balbiani, cuja filha ele desposará em 1884. Binet começa na Sorbonne seus estudos em ciências naturais e se inicia na experimentação com Charcot, o homem da Salpêtrière, a quem fora apresentado por um colega de classe do Louis Le Grand. Descobre o problema da hipnose, da sugestão e se empenha nos trabalhos de psicologia mórbida, segundo sua própria expressão. No entanto, o nascimento de suas 2 filhas, Madeleine, em 1885, e Alice, em 1887, fornecer-lhe-á outro centro de interesse totalmente novo, a psicologia da criança, em particular, a análise das diferenças individuais com relação ao patrimônio genético e à educação. Isso não o impede de engajar-se ainda em outros campos. Em 1890, encontra, por acaso, na plataforma de uma estação de trem, Henry Beaunis, que dirige na Sorbonne o laboratório de psicofisiologia criado no ano anterior. Binet se propõe a colaborar. Beaunis aceita. Em 1892, estabelece seu primeiro contato com Theodore Simon, por iniciativa deste, que acaba de ser designado como interno da psiquiatria na colônia de Paris-Vaucluse. Simon solicita os conselhos de Binet a respeito da educação de crianças anormais, das quais se encarrega. Depois de muito solicitado, Binet aceita. Binet e Simon. Forma-se uma dupla indissociável que vai passar como tal para a posteridade. O ano de 1894 será exemplar para a diversidade de interesses, atividades e realizações de Binet. Ele obtém seu doutorado em ciências com tese consagrada ao estudo do tema Sistema Nervoso Subintestinal dos Insetos. Funda o ano psicológico com Beaunis, a quem sucede na direção do Laboratório de Psicofisiologia. Publica
psicologia dos grandes calculadores e jogadores de xadrez e, em colaboração com Victor Henry e outros pesquisadores do laboratório, Introdução à Psicologia Experimental, sem contar diversos artigos sobre os problemas de psicopedagogia, sugestionabilidade, memória, caráter. No entanto, as preocupações de ordem pedagógica e os fins sociais da educação passarão ao primeiro plano dos interesses de Binet. Ele se afasta cada vez mais dos laboratórios de psicofisiologia. Em 1898, inaugura com Victor Henry uma coleção intitulada Biblioteca de Pedagogia e Psicologia. No ano seguinte, adere à Sociedade Livre para o Estudo da Psicologia da Criança, que Ferdinand Buisson, titular da cadeira de Ciências da Educação na Sorbonne, acaba de criar. Binet se tornará rapidamente seu principal entusiasta. 1904. Com seu colaborador Simon, Binet sugere a criação de uma comissão ministerial com o objetivo de examinar dois problemas: o diagnóstico dos estados de retardo mental e educação de crianças anormais. 6 meses depois de pôr em funcionamento essa comissão, apresenta ao Congresso Internacional de Psicologia, Roma, 1905, seu exame de diagnóstico, primeira versão da escala métrica de inteligência. 1905, Binet faz com que seja reconhecido oficialmente como laboratório de pedagogia experimental o centro de pesquisa situado em uma escola do bairro popular de Belleville, em Paris, onde já trabalhava há muito tempo em estreita colaboração com Vaney, o diretor desta escola. Os anos seguintes foram dedicados principalmente à finalização de seu famoso teste. De 1909 a 1910, para atender a uma demanda do Ministério da Guerra, examina várias dezenas de soldados e aproveita para acrescentar a seu teste o nível de adultos. Sua saúde é instável. No dia seguinte a uma reunião da Sociedade Livre, sofre uma congestão cerebral e morre algumas semanas depois. No dia 28 de outubro de 1911, tinha 54 anos. 60 anos mais tarde, no dia 5 de junho de 1971, uma placa foi afixada no número 36 da Rue de la Grangreus Belles, em Belleville, por ocasião de uma cerimônia para a qual eu tinha sido convidado. No fundo da sala, onde ocorria a cerimônia de homenagem a Binet, estavam cerca de 20 idosos. Quem são? Perguntei ao diretor da escola. A resposta comoveu-me mais do que todos os discursos que tínhamos acabado de ouvir. São os alunos remanescentes que Binet examinou no começo do século, no nosso bairro de Belleville.